Pessoal, na frente da Janice? Então vamos lá, vamos ponto a ponto. Eu vou falar só o tópico, depois ela lê direitinho. Então a gente reforça, Janice, que o consórcio já está aqui presente e em outros momentos outros consórcios já estiveram aqui presente e que tem infernizado a vida do povo, que tem transformado a vida do povo numa insegurança constante do que vai ser e o que não vai ser o próprio futuro. E a gente ressalta que nesse tempo que o consórcio esteve presente aqui e que já está indo nas comunidades, que já está indo na prefeitura, nas prefeituras e nos outros poderes públicos também, já surgem violações de direitos humanos. O direito à informação tem sido negado, o direito à negociação coletiva e organização tem sido negado, o direito à plena participação, ao tratamento igualitário, entre outros direitos humanos que têm sido negados. Isso aí. E aí, diante dessas violações que aconteceram até agora, e as perspectivas, ou o que o consórcio tem demonstrado de interesse de iniciar suas obras a partir do primeiro trimestre de 2016, a gente apresenta a seguinte pauta. Um é a construção de uma metodologia de negociação coletiva que garanta o direito de participação de todos, de forma coletiva e organizada, e que haja um novo cadastro das famílias. Que todas as famílias atingidas devem participar do processo da elaboração da metodologia dos cadastros. E que a definição dessas metodologias devem ser informadas para todos os atingidos, para que todos saibam passo a passo o que vai acontecer. E além disso, o direito à informação tem que ser garantido. Toda a informação que qualquer atingido quiser sobre a obra deve ser repassada de imediato e por qualquer autoridade da empresa que apareça nos terrenos. Pessoal, o direito a construir uma metodologia, participar da construção da metodologia, nós queremos ou não queremos? Quem concorda, levanta as bandeiras, bate palma e grita. Muito bem, o segundo ponto é que os atingidos querem participar da definição das formas de reparação. Então, as várias categorias. Proprietário, tem proprietário aí? Tem meieiro aí? Tem diarista? Pescador? Arrendatário? E tem outras categorias aí ou não tem? Então que essas categorias devem ser protagonistas na definição dos seus direitos. Elas devem definir o local e a qualidade dos seus reassentamentos, os valores para cada categoria de terra atingida, caso optar por ressarcimento, o tamanho e o modelo das casas, as formas de reativação econômica, os valores de indenizações diversas e todas as formas de reparação do direito dos atingidos. E todos têm que ter tratamento isonômico, ou seja, a terra de um vale o mesmo tanto da terra do outro, terra de várzea de um vale o mesmo tanto da terra de várzea do outro. A casa de um, dependendo do tamanho, vale o mesmo valor da casa do outro. Pessoal, nós queremos participar da forma que vai ser a nossa vida no futuro, queremos ou não queremos? Queremos! Terceiro ponto, a reestruturação dos municípios atingidos. A gente está aqui em Itaocara, mas todos os 5 municípios são atingidos, em especial a Peribé e Itaocara, que é o que vai sediar o canteiro de obras, mas tem aqui Cantagalo, tem aqui Santo Antônio de Pádua, tem aqui Pirapitinga, tem aqui o pessoal de Aperibé e o pessoal de Itaocara. Então esses municípios precisam ser reestruturados, principalmente no que diz respeito ao atendimento nos hospitais. O hospital de Itaocara estava fechado até pouco tempo por falta de capacidade de atender de quem já é de Itaocara. Imagina o que acontece com a chegada de outros trabalhadores. A construção de escolas, a questão da especulação imobiliária, que vai aumentar o valor dos aluguéis, vai aumentar o valor dos imóveis, e quem paga isso é a população. O aumento da violência e das drogas, que junto com os trabalhadores vem seus vícios e todos os problemas, a violência contra as mulheres que ficam grávidas e depois os trabalhadores vão embora e essas mulheres ficam com seus filhos e as próprias famílias que têm que cuidar. Então existe a necessidade de reestruturação de todos os municípios antes do início das obras.
E as populações dos municípios, e não só as autoridades públicas, têm que participar diretamente da construção e do planejamento de quais são essas ações que têm que ser feitas aqui. Pessoal, as cidades, os municípios têm que ser reestruturados ou não tem? O quarto ponto, a gente fala que a instalação do canteiro de obras não poderá ser iniciada antes que todos os direitos dos atingidos sejam garantidos e antes que todas a reestruturação dos municípios sede aconteça. Pessoal, vai ter canteiro de obras antes dos nossos direitos ser garantidos? O quinto ponto é que o consórcio deve garantir o recurso para organização, mobilização e participação efetiva de todas as famílias atingidas em todo o processo de negociação dos direitos, inclusive para a contratação de equipes técnicas e assessorias específicas, seja individual ou seja coletiva. Ou seja, o pessoal tem saído daqui para fazer reunião em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, vai ter gente que vai precisar de assessoria jurídica, assessoria técnica para quantificar, ver se o que o consórcio está falando é de acordo com o interesse da família ou não. E a gente acha que o consórcio tem que garantir recursos para isso tudo, porque ninguém aqui pediu para ter barragem. Pediu, gente? E o sexto ponto é que diante de toda essa pauta, de todos esses problemas identificados de forma imediata, deve ser instalada uma mesa permanente de diálogo, com a participação do MAB, de representantes de todas as comunidades atingidas, dos poderes públicos, do consórcio de Itaocara, para a gente tratar de todas essas pautas e tratar das futuras pautas também que venham a surgir. Pessoal, é importante ter uma mesa de diálogo onde todo mundo possa falar, onde todo mundo possa ser ouvido pelas autoridades, pelo consórcio e por todos os atingidos. É importante ou não é? Muito bem. Diante disso, a gente vai pedir para um representante de cada comunidade, aí o pessoal que tem participado mais da organização, assinar a pauta e a gente vai entregar ela aqui na presença da Janice. E a gente queria ouvir, nesse momento da Janice, qual que é a disposição do consórcio em atender essa pauta e resolver todos os problemas de forma... e parar com essa sacanagem que tem aqui acontecido agora. Até agora o pessoal tem ido nas casas, ninguém está sabendo quando que eles vão, quando que eles não vão. Chega de uma vez, chega invadindo a casa das pessoas, medindo as coisas, às vezes pede autorização, às vezes não pede. O povo muitas vezes acanhado deixa o pessoal fazendo medições, mas sem saber quais são os direitos, sem saber qual que é o valor da terra, sem saber o que é cada uma das coisas. Então uma orientação que a gente dá, não aceitar que o pessoal faça as medições e comece a medir todos esses prejuízos antes de saber o que vai ser a reparação para cada um dos problemas. E a gente queria ouvir então a resposta da Janice Caetano de parar todos esses processos e de todos esses pontos da pauta que a gente vai entregar agora, que não é novidade para a Janice, que já tem mais de uma vez que ela já ouviu essa história, indo nas casas ou nas reuniões de negociação que tem tido com o governo de Minas. Enquanto ela fala, a gente vai assinando o documento. Então, Pablo, boa tarde a todos. A gente vai receber a pauta, tá, gente? Como a gente sempre recebeu todas as reivindicações, e o consórcio sempre esteve aberto ao diálogo com essa população. Eu mesmo sou testemunha disso, né? Estou aí sempre conversando com todas as pessoas e mais uma vez a gente vai continuar conversando. Aqui ninguém está fechado para nada e nunca esteve fechado. Pablo, estou recebendo a pauta, vou encaminhar a quem é devido a pauta e a gente volta então. Espero que vocês consigam realmente mover essa comissão, eleger, né, os representantes dessa comissão para que a gente possa sentar então e começar a mesa de negociação, assim como a gente faz isso também em Belo Horizonte. Pessoal, o que a gente ouviu aqui foi um talvez. A gente está satisfeito com talvez? É importante reforçar, pessoal. Receber a pauta, eles já receberam um comunicado, tem um relato da reunião que aconteceu
lá em Belo Horizonte, que a Janice Caetano estava presente e que tem exatamente esses pontos, que foi o que nós construímos até agora nas reuniões, nas conversas, ouvindo cada uma das famílias. Foi ou não foi, pessoal? Então a gente acha que um talvez, nesse momento, é muito pouco. Receber a pauta e não dar uma resposta, que está disposto a construir a mesa de negociação, está disposto a rever os mecanismos de negociação que eles têm adotado, que está disposto a definir em conjunto com as famílias os parâmetros ou as formas de reparação de cada um. Nós achamos que é muito pouco. É pouco ou não é, pessoal? É pouco? Janice, tem disposição e tem possibilidade, e o Mário Trento, que está aqui também, que é o representante mais direto do consórcio, existe disposição de dar uma sinalização positiva para essa pauta, de rever os mecanismos de negociação, de rever as formas de reparação e rever todos esses pontos que a gente apresentou? A todos. A nossa empresa está na licença de instalação. O que o MAP está querendo forçar agora é voltar na situação de licença prévia. As situações de negociações que houve, coletiva ou não, foram já em 2012. Os termos de acordo coletivo foram construídos em 2012. Por isso conseguimos a licença de instalação. Quanto a algumas pautas que vocês querem, vamos ler aqui. Pauta 1. Construção de uma metodologia de negociação coletiva do novo cadastro das famílias. O cadastro das famílias foi feito em 2009, 10, 11, 12, 13, 14. E foi atualizado desde então. Mas que não tem que por outras famílias que não são atingidas. Todas as famílias irão participar do processo de elaboração de metodologia. Esse processo já está em concurso, foi concluído, estará sendo sempre informado junto ao programa de gestão institucional, que é onde as famílias estarão sempre na construção e participação de como será feito tudo. Esse programa já existe no PTA, já temos representantes de um monte de todas as prefeituras, e esse programa deve começar a partir de dezembro, com representantes de todos os atingidos.